Era uma noite fria e chuvosa em São Paulo. As gotas de chuva batiam forte no asfalto, refletindo as luzes dos postes que mal iluminavam as ruas escuras. No bairro mais luxuoso da cidade, onde arranha-céus dominavam o horizonte, Leonardo Albuquerque, um dos empresários mais ricos e influentes do país, dirigia seu carro importado em direção ao seu luxuoso apartamento. O homem de aparência impecável, vestindo um terno feito sob medida e com a expressão séria de quem sempre esteve no controle, mal podia imaginar que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que nenhum de seus negócios poderia prever. Enquanto o trânsito caótico da cidade o obrigava a diminuir a velocidade, Leonardo avistou uma figura encolhida na calçada. Era uma mulher, maltrapilha e descalça, com os cabelos emaranhados caindo sobre o rosto pálido. Ela parecia invisível para os transeuntes apressados, mas algo nela chamou a atenção de Leonardo. Não era apenas a condição deplorável em que ela se encontrava, mas o olhar perdido e resignado, como se tivesse desistido de lutar há muito tempo. Contra todos os instintos que o alertavam para seguir em frente, Leonardo parou o carro. Ele hesitou por um momento, mas algo dentro dele, algo que ele não conseguia explicar, o empurrou para fora do carro. Com passos firmes, mas cautelosos, ele se aproximou da mulher, que tremia de frio. Ela levantou os olhos, encontrando os dele, e naquele breve momento, algo profundo e inexplicável passou entre eles. "Você está bem?" perguntou Leonardo, sua voz firme, mas carregada de uma estranha preocupação que ele mesmo não compreendia. A mulher demorou a responder, como se não estivesse acostumada a alguém se importar. "Estou com fome", murmurou com a voz fraca e entrecortada. Sem pensar duas vezes, Leonardo a ajudou a se levantar e a conduziu até o carro. Ele sabia que estava prestes a tomar uma decisão que muitos considerariam insana, mas algo dentro dele, talvez uma intuição ou um impulso incontrolável, o dizia que precisava fazer isso. Ao chegar ao apartamento, uma cobertura luxuosa com vista panorâmica da cidade, ele a levou até o andar de cima, onde havia um quarto de hóspedes. A mulher, ainda em choque com a reviravolta inesperada em sua vida, aceitou a hospitalidade com desconfiança. Quem era aquele homem? E por que estava ajudando uma estranha? Leonardo se limitou a oferecer-lhe comida e um lugar para descansar. Ele não fez perguntas, e ela não ofereceu explicações. Era como se ambos soubessem que aquela noite era o início de algo grande, algo que ambos ainda não podiam compreender. Nos dias seguintes, a mulher começou a recuperar suas forças. Leonardo descobriu que seu nome era Sofia, mas pouco mais ela revelou sobre seu passado. Ainda assim, ele sentiu uma estranha conexão com ela, como se o destino os tivesse unido por uma razão que ele ainda não compreendia. Mas o destino, caprichoso como sempre, tinha planos muito mais grandiosos e surpreendentes do que Leonardo poderia imaginar. E quando a verdade viesse à tona, quando os 2 anos tivessem passado e a vida de Leonardo estivesse irreversivelmente mudada, todos aqueles que zombaram dele perceberiam o quão pouco entendiam do verdadeiro poder do destino. Os dias se transformaram em semanas e Sofia foi se adaptando à nova realidade. Cada dia que passava, ela parecia menos a mulher maltrapilha e faminta que Leonardo havia encontrado na rua. Sua pele, antes pálida e marcada pela dureza da vida nas ruas, começava a ganhar cor, e seus olhos, antes apagados, brilhavam com uma nova esperança. Contudo, ainda havia algo nela que Leonardo não conseguia decifrar, a tristeza profunda que ela carregava como uma sombra constante. Enquanto Sofia se recuperava, Leonardo não conseguia ignorar as dúvidas e questionamentos que o assombravam. Quem era ela realmente? Qual era sua história? E mais importante, por que ele se sentia tão compelido a protegê-la? Não era típico de Leonardo, um homem acostumado a resolver problemas com lógica e razão, ser guiado por sentimentos tão inexplicáveis. Mas ao mesmo tempo, ele sabia que aquela mulher era diferente de tudo que já havia encontrado na vida. Apesar de todas as incertezas, algo mais estava crescendo entre eles. Leonardo notou que Sofia, embora grata pela ajuda, mantinha uma distância emocional. Ela se comportava como uma hóspede educada, evitando qualquer vínculo mais profundo. Mas isso não impediu que ele, dia após dia,
se sentisse mais envolvido por aquela mulher enigmática. Havia algo em sua fragilidade que despertava nele um instinto protetor, algo que ele nunca havia sentido antes. Uma noite, enquanto os dois jantavam em silêncio, Sofia finalmente quebrou a barreira que a mantinha distante. Com uma voz baixa, quase sussurrando, ela começou a contar sua história. Revelou que há 2 anos havia perdido tudo: família, casa, emprego. Um acontecimento trágico, do qual ela não entrou em detalhes, a havia levado ao fundo do poço. Desde então, Sofia vivia nas ruas, tentando sobreviver em um mundo que parecia ter se esquecido dela. Leonardo ouvia em silêncio, absorvendo cada palavra com uma mistura de tristeza e empatia. A dor de Sofia era palpável, mas havia algo mais em sua história, algo que ela ainda não estava pronta para compartilhar. No entanto, naquela noite, um vínculo silencioso foi formado entre eles. Leonardo prometeu a si mesmo que, de alguma forma, ajudaria Sofia a reconstruir sua vida. O tempo passou e algo inesperado começou a acontecer. Os encontros diários, as conversas que iam se aprofundando aos poucos e a presença constante de Sofia ao seu lado fizeram com que Leonardo percebesse que estava apaixonado por ela. Foi um sentimento que o pegou de surpresa, mas que não pôde negar. Em uma noite de inverno, quando a cidade estava coberta por uma neblina densa, Leonardo fez algo que não havia planejado. Eles estavam na sala, próximos à lareira, conversando sobre trivialidades. O calor do fogo e a intimidade da situação criaram o ambiente perfeito para ele revelar seus sentimentos. Sofia, ele começou com a voz um pouco hesitante. Eu não sei como dizer isso, mas você mudou minha vida desde que entrou nela. Eu me preocupo com você mais do que deveria, mais do que jamais imaginei que me preocuparia com alguém. Sofia olhou para ele, seus olhos refletindo uma mistura de surpresa e medo. Leonardo, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Ele respondeu, aproximando-se e segurando suas mãos. Eu só quero que você saiba que, independentemente do que você decida, eu estarei aqui para você. Eu não espero nada em troca. Só quero que você seja feliz. Aquelas palavras, simples e sinceras, tocaram algo profundo em Sofia. Ela sabia que não estava pronta para abrir completamente seu coração, mas também sabia que não podia ignorar o que estava acontecendo entre eles. Lentamente, ela se inclinou para ele, permitindo que seus lábios se encontrassem em um beijo suave, mas cheio de significado. Naquela noite, algo mudou para sempre. O que começou como um gesto de caridade se transformou em algo muito maior. Um amor que nenhum dos dois havia esperado. Mas o destino, sempre imprevisível, tinha planos ainda mais surpreendentes para eles. Porque 2 semanas depois daquela noite, Sofia começou a se sentir estranhamente indisposta, algo que a princípio ela ignorou. Porém, quando os enjoos matinais e a fadiga inexplicável começaram a se tornar rotina, Sofia decidiu fazer um teste de gravidez. E foi assim, sozinha em seu quarto, com o coração batendo acelerado, que ela descobriu a verdade. Ela estava grávida. O que seria do amor deles agora? O que Leonardo faria quando soubesse? E mais importante, como enfrentariam o mundo que estava prestes a descobrir esse segredo? As respostas viriam em breve, e com elas, um turbilhão de emoções, escolhas difíceis e uma série de eventos que mudariam a vida de ambos para sempre. Sofia ficou paralisada diante do resultado positivo do teste. A notícia da gravidez trouxe uma mistura avassaladora de emoções, medo, alegria e uma profunda incerteza sobre o futuro. Ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, precisaria contar a Leonardo, mas como ele reagiria? Eles haviam se aproximado, é verdade, mas um filho? Aquilo mudaria tudo. Naquela mesma noite, Leonardo percebeu que havia algo errado. Sofia estava mais quieta do que o normal. Sua expressão distante, como se estivesse perdida em seus próprios pensamentos. Ele tentou puxar conversa, mas ela apenas sorria de maneira forçada e mudava de assunto. Aquela noite passou como um presságio silencioso de que algo grande estava por vir. Os dias seguintes foram um tormento para Sofia.
Ela evitava Leonardo se trancando no quarto ou saindo de casa antes que ele acordasse. O peso do segredo que carregava era esmagador, e o medo da rejeição corroía sua alma. Como poderia ele, um homem tão poderoso e respeitado, aceitar uma situação tão complicada? A sociedade seria implacável, e Sofia sabia bem como os rumores poderiam destruir vidas. Depois de dias de tensão insuportável, Sofia decidiu que não podia mais adiar o inevitável. Em uma noite fria, enquanto a cidade dormia sob um céu nublado, ela tomou coragem e foi até a sala onde Leonardo estava, absorto em seus pensamentos. "Leonardo, eu preciso te contar uma coisa", disse ela com a voz tremendo. Ele ergueu os olhos, surpreso com a seriedade em seu tom. "O que foi, Sofia? Aconteceu alguma coisa?" Ela respirou fundo, sentindo o peso das palavras que estavam prestes a sair. "Estou grávida", revelou, seus olhos buscando qualquer sinal de reação no rosto de Leonardo. O tempo pareceu parar. Leonardo ficou em silêncio por longos segundos, processando a informação. Milhões de pensamentos passaram por sua mente, mas nenhum conseguia se fixar. Grávida? Como isso era possível? Ele sentiu um misto de choque, confusão e uma emoção que ele não conseguia nomear. Mas no fundo, algo nele sabia que aquele momento, embora inesperado, era o início de uma nova fase em sua vida. Sofia observou o rosto de Leonardo em busca de uma pista, qualquer indício de como ele estava reagindo, mas o silêncio dele era torturante. Finalmente, ele se levantou, caminhou até a janela e olhou para a cidade que se estendia abaixo deles, suas luzes brilhando como milhares de estrelas distantes. "Você tem certeza?" ele perguntou, a voz baixa e controlada. Sofia assentiu, sentindo as lágrimas queimando em seus olhos. "Sim, fiz o teste várias vezes." Leonardo respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Finalmente ele se virou para ela, e o que Sofia viu em seus olhos a surpreendeu. Não havia raiva nem desespero, mas sim uma determinação profunda. "Vamos ter esse filho", ele disse, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesmo. "Não vou abandonar você, Sofia. Seja o que for que o futuro nos reserve, vamos enfrentar juntos." Aquelas palavras, tão inesperadas e cheias de significado, fizeram as lágrimas finalmente escorrerem pelo rosto de Sofia. Leonardo se aproximou e a abraçou, segurando-a como se prometesse protegê-la de todo o mal. Pela primeira vez, Sofia sentiu que talvez houvesse esperança, que talvez aquele amor improvável pudesse sobreviver às adversidades que estavam por vir. No entanto, o mundo exterior não seria tão compreensivo. Quando a notícia da gravidez de Sofia começou a se espalhar entre os círculos sociais de Leonardo, as reações foram ferozes. As fofocas se espalharam como fogo em palha seca, e logo todos sabiam que o milionário havia engravidado uma mendiga que ele havia tirado das ruas. Os olhares de desprezo, os cochichos maldosos e as piadas cruéis começaram a perseguir Leonardo em cada evento social, em cada reunião de negócios. Alguns dos seus amigos começaram a se afastar, como se o fato de Leonardo estar ao lado de Sofia fosse um escândalo capaz de destruir suas próprias reputações. E claro, havia aqueles que o confrontaram diretamente, perguntando como ele podia colocar sua carreira e sua reputação em risco por uma mulher sem valor. Leonardo, porém, permaneceu inabalável. Ele sabia que havia tomado a decisão certa e não se importava com o que os outros pensavam. Mas a pressão externa começou a afetar Sofia. Ela sentia o peso do julgamento em cada olhar, em cada comentário que ouvia quando achavam que ela não estava prestando atenção. Ela começou a se isolar, temendo que sua presença estivesse arruinando a vida de Leonardo. O estresse emocional e a constante ansiedade começaram a afetar a gravidez. Sofia sentia dores que antes não sentia, e a preocupação com o bebê só aumentava. Leonardo, preocupado, decidiu que era hora de agir. Ele sabia que a única forma de proteger Sofia e o bebê seria afastá-la daquele ambiente tóxico. Ele fez arranjos para que Sofia se mudasse temporariamente para uma casa de campo, longe do caos da cidade e das fofocas que os cercavam. Seria um lugar onde ela poderia ter paz, descansar e se preparar para a chegada do bebê. Mas,
Por mais que ele quisesse estar ao lado dela a cada momento, os negócios o mantinham preso à cidade. Na nova casa, isolada e silenciosa, Sofia começou a se recuperar. Os dias passavam lentamente, mas ela sentia que finalmente podia respirar. No entanto, a solidão era um preço alto a pagar, e a dúvida sobre o que o futuro reservava para ela e para o bebê não a deixava em paz. A cada noite, deitada sozinha na grande cama, ela se perguntava se estava fazendo a coisa certa, se o amor que ela e Leonardo compartilhavam seria forte o suficiente para sobreviver a tudo isso. Enquanto isso, na cidade, Leonardo enfrentava uma batalha diferente. Ele estava determinado a proteger Sofia e o futuro deles juntos, mas sabia que os desafios seriam muitos. Contudo, ele estava preparado para enfrentar o que viesse, porque no fundo, sabia que o amor verdadeiro não se mede pelas circunstâncias, mas pela força com que se está disposto a lutar por ele. Mas o destino, sempre imprevisível, tinha ainda mais surpresas reservadas para eles. A chegada do bebê seria apenas o começo de uma série de eventos que testariam o amor de Sofia e Leonardo até seus limites. E 2 anos depois, quando tudo estivesse revelado, o mundo veria que aquele amor improvável tinha uma força que ninguém poderia prever. Os meses se passaram, e a barriga de Sofia crescia junto com a expectativa do nascimento do bebê. Embora estivesse longe da cidade e de toda a pressão social, Sofia ainda sentia a tensão daquele período. Havia noites em que ela acordava sobressaltada, sonhando com rostos desconhecidos a julgando, murmurando palavras duras. Mas ela também sabia que estava onde deveria estar, longe dos olhares maldosos, concentrada no bem-estar do filho que carregava. Leonardo a visitava sempre que podia. Cada vez que ele chegava, Sofia sentia uma mistura de alívio e saudade reprimida. A casa de campo se tornara um refúgio, mas também uma prisão emocional, onde as incertezas sobre o futuro eram suas únicas companhias constantes. Contudo, a cada visita, Leonardo trazia um pedaço do mundo exterior, e isso a ajudava a se manter conectada com a realidade. Com o tempo, Sofia começou a perceber mudanças em Leonardo. Ele parecia mais cansado, mais distante. Apesar do amor que declarava por ela e pelo bebê, algo no comportamento dele indicava que havia uma nova tensão em sua vida, algo que ele não estava compartilhando. E então, um dia, durante uma das visitas, ele finalmente revelou a verdade que vinha ocultando. Sofia, precisamos conversar, disse Leonardo, sentando-se ao lado dela na varanda da casa. A expressão séria no rosto dele fez com que o coração de Sofia disparasse. O que aconteceu? Ela perguntou, sentindo um frio na espinha. Leonardo hesitou por um momento, procurando as palavras certas. As coisas têm ficado difíceis para mim na cidade. As fofocas, os rumores, eles não pararam. Na verdade, estão ficando cada vez piores. Estou perdendo negócios, contratos importantes. Pessoas em quem confiava estão se afastando. É como se todos estivessem esperando que eu falhasse. Sofia sentiu um aperto no peito. Ela sabia que a decisão de Leonardo de ficar ao lado dela havia sido corajosa, mas não tinha ideia do quanto ele estava pagando por isso. E o que você vai fazer? Ela perguntou, temendo a resposta. Eu não vou desistir de você, Sofia. Ele disse firmemente. Mas preciso que você entenda que as coisas vão ficar mais difíceis antes de melhorar. Eu preciso ser forte por nós dois e por nosso filho. Sofia assentiu, mas o medo que crescia dentro dela era quase insuportável. Ela queria acreditar que o amor deles poderia superar tudo, mas as evidências apontavam para o contrário. O mundo estava determinado a separá-los, e ela não sabia se eles teriam forças para resistir. Finalmente, o dia tão esperado chegou. Durante uma madrugada fria, Sofia entrou em trabalho de parto. Leonardo estava ao seu lado, segurando sua mão e sussurrando palavras de encorajamento, enquanto ela lutava contra as ondas de dor. A casa se encheu de um misto de ansiedade e esperança, enquanto as horas se arrastavam em um turbilhão de emoções. Depois de uma longa e difícil batalha, o som do choro de um bebê preencheu o ar. Sofia sentiu uma onda de alívio e alegria ao segurar seu filho pela primeira vez.
Era um menino, e a emoção nos olhos de Leonardo, ao ver o filho pela primeira vez, quase a fez esquecer de todas as dificuldades que haviam enfrentado até ali. Naquele momento, nada mais importava. Apenas o pequeno ser que eles trouxeram ao mundo. Mas a felicidade daquele momento foi rapidamente eclipsada pela dura realidade. 2 dias depois do nascimento, enquanto Sofia ainda se recuperava, Leonardo recebeu uma ligação urgente. Ele saiu da sala para atender, mas Sofia pôde perceber a mudança em sua expressão quando ele voltou. O que aconteceu? Ela perguntou, vendo o semblante preocupado dele. Preciso voltar para a cidade. Aconteceu algo com a empresa. Ele respondeu claramente abalado. Sofia tentou protestar, mas ele a interrompeu com um beijo na testa. Eu volto o mais rápido que puder, prometo, disse ele, antes de sair apressado, deixando Sofia sozinha com o bebê. Os dias se transformaram em semanas, e as visitas de Leonardo tornaram-se cada vez mais raras. Sofia estava sozinha na casa de campo, tentando se adaptar à nova rotina de cuidar do bebê, enquanto lidava com o medo crescente de estar sendo esquecida. As ligações de Leonardo eram breves, e ele sempre parecia distraído, com a mente ocupada por preocupações que ela não conseguia alcançar. Uma tarde, enquanto embalava o bebê para dormir, Sofia se pegou olhando pela janela, o coração pesado de dúvidas. Será que Leonardo ainda estava comprometido com eles? Será que o amor que ele havia declarado tantas vezes estava se desvanecendo sob o peso das responsabilidades e dos julgamentos do mundo? Foi nesse momento de dúvida que Sofia decidiu que precisava descobrir a verdade. Ela não podia continuar vivendo na incerteza, esperando que tudo se resolvesse por si só. Ela decidiu que assim que estivesse forte o suficiente, voltaria à cidade, confrontaria Leonardo e descobriria o que realmente estava acontecendo. No entanto, o que Sofia não sabia era que o destino havia preparado uma reviravolta surpreendente, algo que mudaria o curso de suas vidas de uma maneira que ela jamais poderia imaginar. E quando ela finalmente voltasse à cidade, descobriria que os 2 anos que passaram juntos seriam apenas o prelúdio de uma história muito maior, uma história que desafiaria todas as expectativas e revelaria verdades que ninguém estava preparado para enfrentar. O plano de Sofia de retornar à cidade não foi fácil de executar. O bebê demandava toda a sua atenção e a solidão começava a pesar mais a cada dia que passava. No entanto, a determinação crescia dentro dela. Ela sabia que não podia continuar vivendo naquela incerteza, com as visitas de Leonardo cada vez mais raras e breves. Assim que sentiu que o bebê estava forte o suficiente para viajar, Sofia começou a fazer seus preparativos. Ela partiu em uma manhã cinzenta, com o coração apertado de ansiedade. Cada quilômetro que se distanciava da casa de campo parecia aumentar o peso de suas preocupações. Ao chegar na cidade, Sofia percebeu imediatamente que algo estava diferente. As ruas estavam cheias de pessoas, mas havia um ar de expectativa, quase de tensão, no ar. Ela se dirigiu diretamente para o escritório de Leonardo, ignorando os olhares curiosos e os sussurros ao seu redor. Quando chegou ao imponente edifício onde Leonardo trabalhava, foi recebida com expressões de surpresa e desconforto. Os funcionários que antes a tratavam com respeito, agora pareciam desconfiados, quase temerosos. Ela pediu para ver Leonardo, mas foi informada que ele estava em uma reunião importante e que não poderia ser interrompido. Sofia, no entanto, não se deixaria intimidar. Ela esperou no saguão, determinada a confrontá-lo. Após o que pareceu uma eternidade, Leonardo finalmente apareceu. Ele estava visivelmente abalado ao vê-la ali, carregando o bebê nos braços. "Sofia, o que você está fazendo aqui?" perguntou, a voz carregada de surpresa e preocupação. "Eu vim para entender o que está acontecendo, Leonardo. Você praticamente desapareceu da nossa vida, e eu não aguento mais viver na incerteza", respondeu Sofia, segurando o olhar dele com firmeza. Leonardo suspirou profundamente e gesticulou para que a acompanhasse até seu escritório. Lá dentro, longe dos olhares curiosos, ele se sentou pesadamente em sua cadeira, passando as mãos pelos cabelos. "As coisas têm sido muito complicadas, Sofia. Os problemas na empresa, tudo ficou fora de controle", começou ele. Mas Sofia não estava satisfeita com respostas vagas.
Quero a verdade, Leonardo. Estou cansada de me sentir como um peso na sua vida. Se você se arrependeu de tudo isso, precisa me dizer. Exigiu ela, a voz quebrando de emoção. Leonardo olhou para ela, os olhos refletindo uma dor profunda. Eu nunca me arrependi de nada, Sofia. Eu te amo e amo nosso filho. Mas a pressão tem sido insuportável. Perdi contratos importantes. Minha reputação foi arrastada pela lama. E agora há pessoas querendo tirar tudo de mim. E o pior de tudo, eu tenho medo de que, se as coisas continuarem assim, não conseguirei te proteger. Sofia sentiu um nó na garganta. Proteger de quê, Leonardo? O que está acontecendo de verdade? Antes que ele pudesse responder, a porta do escritório se abriu abruptamente e um homem entrou. Era um dos sócios de Leonardo, um homem com uma expressão severa e fria. Leonardo, precisamos conversar. Agora, disse ele sem sequer notar Sofia. Leonardo se levantou rapidamente, colocando-se entre Sofia e o homem. Não agora, Jorge. Estou resolvendo algo importante, disse ele com firmeza. Jorge, no entanto, ignorou a tentativa de Leonardo de afastá-lo. É melhor você resolver seus problemas pessoais rápido, porque a empresa está prestes a afundar e não podemos perder mais tempo com suas distrações, afirmou com desdém, lançando um olhar duro para Sofia e o bebê. Sofia sentiu o impacto daquelas palavras como um golpe físico. Tudo parecia começar a fazer sentido. Os problemas na empresa, a pressão sobre Leonardo, os olhares de desprezo. Ela era vista como a raiz de tudo aquilo. Sofia não queria acreditar, mas o desconforto de Leonardo confirmava o que ela temia. Ela havia se tornado um fardo, algo que ele não podia mais suportar. Com o coração pesado e os olhos marejados, Sofia decidiu que não podia mais ficar ali. Eu vou embora, disse ela, a voz trêmula, mas decidida. Leonardo tentou detê-la, mas Sofia o afastou suavemente. Preciso pensar no que é melhor para nosso filho, e talvez seja melhor eu voltar para a casa de campo. Talvez seja melhor para todos nós. Leonardo não soube o que dizer. Ele viu Sofia sair de seu escritório com o bebê nos braços, sentindo que algo precioso estava escorregando entre seus dedos. Ele queria segui-la, implorar para que ficasse, mas a realidade de seus problemas o prendia ao chão. Quando a porta se fechou, ele sabia que tinha feito a escolha mais difícil de sua vida. Sofia voltou para a casa de campo, tentando processar tudo o que havia acontecido. O amor que sentia por Leonardo ainda estava lá, mas as dúvidas e o medo eram como sombras que ameaçavam sufocá-la. Sozinha, ela começou a se preparar para um futuro incerto, sabendo que precisava ser forte por si mesma e por seu filho. Entretanto, o destino, com sua maneira implacável de moldar as vidas, estava prestes a trazer uma reviravolta que ninguém poderia prever. Nos meses seguintes, enquanto Sofia tentava reconstruir sua vida, uma série de eventos inesperados começou a se desenrolar, colocando à prova tudo o que ela acreditava saber sobre o amor, o sacrifício e o verdadeiro valor da vida. Os meses passaram lentamente na casa de campo, mas Sofia sentia que o tempo não a estava curando, apenas prolongando sua agonia. A distância entre ela e Leonardo parecia aumentar a cada dia, e as breves conversas telefônicas que tinham se tornaram distantes, quase formais. Era como se ambos estivessem tentando proteger um ao outro da dor que compartilhavam, mas, ao fazê-lo, estavam se afastando ainda mais. Uma noite, enquanto embalava seu filho para dormir, Sofia percebeu uma coisa. Ela não podia mais viver daquele jeito. O amor que sentia por Leonardo era imenso, mas o medo e a insegurança estavam destruindo a possibilidade de serem felizes juntos. Ela sabia que precisava tomar uma decisão. Não podia continuar esperando que as coisas se resolvessem sozinhas. No dia seguinte, Sofia decidiu escrever uma carta para Leonardo. Nela, derramou todos os sentimentos que vinha guardando dentro de si: o amor, a dor, as dúvidas. Explicou que, apesar de tudo, ainda acreditava que podiam superar as adversidades, mas que para isso precisavam ser honestos um com o outro e, acima de tudo, com eles mesmos. Ela enviou a carta, sentindo um peso sair de seus ombros, mas também temendo a resposta que viria. Enquanto esperava por uma resposta,
Sofia decidiu focar em si mesma e em seu filho. Começou a cultivar um pequeno jardim na casa de campo, encontrando paz e propósito em cuidar das plantas e flores. O bebê também estava crescendo saudável e feliz, e isso lhe dava forças para seguir em frente, mesmo com todas as incertezas. Após semanas de silêncio, finalmente, uma resposta chegou. Leonardo pediu que ela o encontrasse na cidade. Sofia hesitou, mas sabia que esse encontro seria crucial para o futuro deles. Com o coração na mão, ela fez as malas e, mais uma vez, deixou a casa de campo, rumo ao que poderia ser o reencontro decisivo de sua vida. Ao chegar na cidade, Sofia percebeu que algo estava diferente. A atmosfera parecia menos opressiva, como se a tensão que pairava sobre Leonardo e sua empresa estivesse começando a se dissipar. Ela foi recebida no escritório de Leonardo por uma assistente que, ao contrário da última visita, a tratou com gentileza e respeito. Algo havia mudado, mas Sofia ainda não sabia o que era. Leonardo a esperava em sua sala e, quando a viu entrar, seus olhos brilharam com uma mistura de alívio e ansiedade. Sofia, ele começou, mas a voz falhou por um momento. Ele se aproximou, segurando as mãos dela com firmeza. Eu recebi sua carta e ela me fez perceber muitas coisas. Sofia permaneceu em silêncio, esperando que ele continuasse. Eu cometi muitos erros, Leonardo admitiu, a voz carregada de emoção. Deixei que o medo e a pressão me afastassem de você, quando deveria ter sido mais forte. Você e nosso filho são tudo para mim, mas eu estava cego pelas preocupações com a empresa, com a opinião das outras pessoas. Eu estava errado em deixar que isso nos separasse. Leonardo, eu entendo a pressão que você estava sentindo, Sofia respondeu, a voz suave mas firme. Mas eu não posso viver na sombra dessas preocupações. Eu preciso saber que você está comigo, de verdade, não apenas quando as coisas estão fáceis. Ele assentiu, os olhos fixos nos dela. Eu sei, e estou pronto para provar isso. Fiz algumas mudanças na empresa. Coloquei novos sócios, deleguei responsabilidades. Estou determinado a colocar você e nosso filho em primeiro lugar. Sofia sentiu uma onda de alívio, mas também de cautela. Ela queria acreditar nele, mas sabia que as palavras, por mais sinceras que fossem, precisavam ser seguidas por ações. E quanto às pessoas que te julgaram, que disseram todas aquelas coisas sobre nós? Leonardo respirou fundo. Elas não importam mais. Percebi que a opinião delas não define quem eu sou, nem o que sentimos um pelo outro. Decidi que, se não conseguem aceitar isso, não merecem estar em minha vida. Ouvindo essas palavras, Sofia sentiu uma nova esperança nascer dentro dela. Havia uma sinceridade nos olhos de Leonardo que a tocava profundamente. Talvez, finalmente, estivessem prontos para enfrentar o mundo juntos, sem medo. Ainda assim, Sofia sabia que as feridas do passado não se curariam da noite para o dia. Leonardo, eu preciso de tempo. Precisamos de tempo. Vamos começar de novo, devagar, construindo o que perdemos. Ele sorriu, um sorriso que há muito não via, cheio de amor e compreensão. Eu te amo, Sofia, e estou disposto a esperar o tempo que for preciso. O que importa é que estamos juntos, prontos para enfrentar tudo, lado a lado. Sofia assentiu, sentindo uma paz que há muito não sentia. Sabia que o caminho à frente ainda seria difícil, mas pela primeira vez em muito tempo, estava confiante de que poderiam atravessá-lo juntos. Os próximos meses foram marcados por uma reconstrução cuidadosa. Leonardo cumpriu sua promessa, colocando Sofia e o filho em primeiro lugar. Ele se afastou das preocupações obsessivas com a empresa e focou em construir uma nova vida, mais simples, mas cheia de amor e significado. Sofia, por sua vez, começou a sentir que a conexão entre eles estava se fortalecendo a cada dia. E então, 2 anos após aquele encontro fatídico na cidade, o destino trouxe uma nova reviravolta. Um artigo foi publicado em uma revista importante, contando a história do milionário que escolheu o amor acima da fortuna. A narrativa comovente, cheia de detalhes sobre as dificuldades que enfrentaram e a força do amor que os uniu, rapidamente se espalhou, mudando a percepção do público sobre eles. De repente, a mesma sociedade que os julgou
passou a admirá-los. O casal tornou-se um símbolo de amor verdadeiro e resiliência, e a empresa de Leonardo, que antes estava à beira do colapso, ganhou uma nova reputação, baseada em valores que iam além do lucro. Sofia e Leonardo, porém, não se deixaram levar pelo novo sucesso. Para eles, o mais importante era que haviam encontrado a força necessária para permanecerem juntos contra todas as adversidades. E ao olhar para o filho que crescia feliz e saudável, sabiam que haviam feito a escolha certa. E assim, aquela história que começou com julgamentos e preconceitos, terminou com uma lição para todos. O verdadeiro valor da vida está no amor, na família e na coragem de enfrentar as tempestades juntos. O que começou como um escândalo tornou-se um testemunho do poder do amor. Algo que nenhum dinheiro no mundo poderia comprar. 2 anos haviam se passado desde o início daquela jornada inesperada, e a vida de Leonardo e Sofia havia mudado de formas que nenhum dos dois poderia ter previsto. Eles se tornaram um símbolo de superação, de amor verdadeiro, e a história deles havia tocado muitas vidas. Mas para Leonardo, havia algo mais profundo que ele queria compartilhar com o mundo. Uma lição que aprendera não apenas com a vida ao lado de Sofia, mas também com as adversidades e desafios que enfrentaram juntos. Uma tarde, enquanto observava o filho brincar no jardim, Leonardo refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Ele se lembrou do homem que era antes de conhecer Sofia. Um homem que valorizava o sucesso material acima de tudo, que se importava com a opinião dos outros e que acreditava que o amor verdadeiro era um luxo que ele não podia se permitir. Mas Sofia havia mudado tudo isso. Ela lhe ensinara que o verdadeiro valor da vida não estava no dinheiro ou no status, mas nas conexões humanas, na capacidade de amar e ser amado, e na força que encontramos em momentos de fraqueza. Leonardo percebeu que a riqueza mais preciosa que ele possuía não era seu patrimônio, mas a família que havia construído. Decidido a compartilhar essa sabedoria com os outros, Leonardo começou a escrever sobre sua jornada. Em um artigo publicado em uma importante revista, ele falou abertamente sobre os erros que cometeu e as lições que aprendeu. O texto era um relato sincero de sua transformação, uma história que tocava o coração e oferecia esperança àqueles que, como ele, talvez estivessem perdidos em busca de algo maior. Eu aprendi, escreveu ele, que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que acumulamos, mas pelo impacto que causamos na vida dos outros. Às vezes, a vida nos apresenta desafios que parecem insuperáveis, mas é nesses momentos que descobrimos nossa verdadeira força e o poder do amor. Não importa o que os outros pensem ou digam, o que realmente importa é viver de acordo com os nossos valores, com coragem e compaixão. O artigo de Leonardo se espalhou rapidamente, inspirando pessoas de todas as idades e origens. Muitos leitores escreveram para ele, compartilhando suas próprias histórias de superação e agradecendo por suas palavras. Leonardo e Sofia receberam mensagens de apoio e gratidão, e perceberam que, ao compartilhar sua história, estavam ajudando outras pessoas a encontrar esperança em suas próprias vidas. Para Sofia, a lição era igualmente clara. Ela aprendeu que a verdadeira força não está em evitar as dificuldades, mas em enfrentá-las de frente, com o coração aberto e a confiança de que, independentemente do que aconteça, sempre podemos encontrar um caminho. Ela também descobriu que o amor verdadeiro não é perfeito. Ele é, na verdade, imperfeito e desafiador. Mas é precisamente nesses desafios que encontramos o que realmente significa amar. O casal decidiu usar sua nova posição para fazer a diferença. Criaram uma fundação para ajudar pessoas em situação de rua, oferecendo abrigo, educação e apoio emocional. Para eles, era uma forma de retribuir a segunda chance que a vida lhes deu e de garantir que outras pessoas pudessem ter a mesma oportunidade de transformar suas vidas. E assim, a história de Leonardo e Sofia não foi apenas uma história de amor, mas uma lição de vida para todos que a conheceram. Uma prova de que, mesmo nas circunstâncias mais inesperadas e difíceis, o amor, a compaixão e a coragem podem nos guiar para um futuro melhor. Ao final, Leonardo e Sofia entenderam que a verdadeira riqueza
está em viver com propósito, em ajudar os outros e em valorizar as coisas que realmente importam. E essa era a maior lição que podiam compartilhar com o mundo. Uma lição que, esperançosamente, continuaria a inspirar gerações futuras a viver com o coração aberto e a coragem de enfrentar as adversidades com fé e esperança.